volta com o nosso Mais Saudável e hoje falando sobre a bexiga caída ou bexiga abaixo. Gente, como incomoda, né? Traz tanta vergonha, mas a gente tem que deixar a vergonha de lado. A gente tem que chegar... Quem cuida é o urologista junto com a ginecologista. É uma equipe multidisciplinar, né? A gente sempre fala isso aqui, cada vez mais, isso é maravilhoso. Todo mundo se associa a essa equipe multidisciplinar, mas o diagnóstico, como é feito da bexiga caída, por exemplo? A paciente chega primeiro no ginecologista, Tá. né? Então ela chega no nosso consultório se queixando desses sintomas que nós falamos no bloco passado e o ginecologista vai fazer o exame clínico da paciente e perceber visualmente se tem alguma alteração e se for uma alteração visível mesmo, o grau da bexiga caída é maior, já dá para fazer o diagnóstico ali naquele momento. Dependendo da queixa da paciente, às vezes não é possível fazer um diagnóstico correto e inteiro naquele momento da consulta e a gente lança a mão de alguns exames, né? Perfeito. Vamos voltar aqui para os sintomas, gente, que tem alguns outros que a gente não comentou e que vale a pena comentar porque você aí em casa pode se identificar, né? Então aqui, ó, sintomas da bexiga caída. Vamos voltar aqui, a sensação da pressão na vagina. Isso a gente falou também lá no comecinho, né? Porque principalmente quando ela começa a descer, automaticamente ela vai ocupando um lugar e vai forçando a vagina. É isso? Exatamente. Essa sensação? Dor na coluna lombar. Por quê? Na realidade, essa sensação de peso que ela tem, ela não se concentra na vagina, ela se concentra na região pélvica e ela pode refletir na coluna. Perfeito. Aí, como a gente já falou, a dor vaginal durante a relação sexual e até mesmo, às vezes, a perda da urina, né? A dor aqui no baixo ventre, como a doutora acabou de falar aqui, por conta da região pélvica, né? E aí a gente tem a infecção. Começa a ter uma infecção de bexiga recorrente, é isso? Pode acontecer. E pode acontecer também por conta do resíduo. Eventualmente, por a bexiga caída, como a doutora Fernanda falou, ela angula a bexiga. Então, sempre, dependendo do grau de angulação, começa a sobrar a urina depois de esvaziar. Então, a bexiga não é esvaziada completamente. Não sendo esvaziada completamente, tem um resíduo após a micção. E essa urina parada ali favorece a infecção urinária. E aí, automaticamente, todos esses problemas começam a trazer o quê? Uma baixa autoestima, muitas vezes aqui a depressão, uma menor atividade na vida sexual, na vida social, ou até mesmo a pessoa para, porque eu já escutei relatos durante minha carreira como jornalista, e eu já fiz tudo, né? Desde política, entretenimento, saúde, que é o que eu mais gosto de fazer sempre, mas eu já ouvi relatos mesmo de mulheres que se afastaram do convívio social porque elas sentiam o cheiro da urina. Então ela tem vergonha de chegar porque ela falou, não, parece que eu tô chegando, chega um banheiro quando eu chego. E é verdade, né? É por isso que muitas vezes elas se ausentam. Então, gente, tratamento sempre, tá? Ó, tem pergunta aqui da Ellen da Silva Fernandes de Manaus. Menina, Manaus, olha só. Um beijo, meu amor, terra quente, gostosa, conheço Manaus. Um beijo para todos vocês aí, obrigada pela sua participação, tá? Ela fala o seguinte, às vezes eu espirro e sai um pouco de xixi. Queria saber se isso é um dos sintomas da bexiga caída. A gente já falou, mas eu acho que vale a gente responder, porque tem muita gente que está chegando agora no nosso Mais Saudável. Por favor, doutores. Na realidade, a bexiga caída e a incontinência urinária são duas doenças diferentes, que muitas vezes estão associadas. Mas nesse caso em que você perde urina quando você espirra, isso é incontinência urinária, um dos graus da incontinência urinária. Mas claro, precisa ir no médico para investigar se associado a isso, a sua bexiga também não está caída. Eu costumo falar para as minhas pacientes que uma coisa é a bexiga caída, outra coisa é a bexiga flácida. Então, são coisas diferentes, mas que podem vir juntas. Homens também podem desenvolver a bexiga caída? É mais difícil. Sorte de vocês. Não, vou contar uma historinha. Não é não, doutora. Eu vou contar uma história para vocês, viu, Até doutor? por conta da própria anatomia, né? A bacia do homem é mais fechada, os ossos estão mais próximos, porque não tem um canal de parto, né? A mulher tem uma ossatura preparada para um parto vaginal, o homem não. Então, o osso é mais próximo, a fenda perineal é menor, é mais estreita e a musculatura é mais forte. Então, e não tem um fator ali tão grande de estresse como uma gestação, um parto que enfraqueça essa musculatura. Doutora Rita falou agora aqui de hormônio. Alterações hormonais, elas podem sugerir, elas podem trazer essa bexiga caída? Sim, não só alteração hormonal
traz a bexiga caída, mas também a incontinência urinária. As mulheres na menopausa, elas têm um ressecamento vaginal e isso a gente chama no meio técnico de atrofia genital. É quando fica uma camada muito fininha ali dentro da vagina e isso deixa essa camada fraca. E aí ela acaba tendo a bexiga mais chance de sair e de perder a urina também. Então tem um fator sim. Perfeito. Vamos conhecer aqui, gente, a bexiga caída, ela pode ser classificada aqui em 3 graus, tá? Pode colocar para o Brasil para vocês acompanharem. O primeiro grau, doutora, doutor, enfim, quem quiser participar aqui comigo. A bexiga desce na vagina e é leve. Então, nesse momento aqui desse primeiro grau, a gente não consegue visualizar, como a gente já disse, que tem um momento que a gente vai conseguir visualizar. É só uma sensação? É só um desconforto? A pessoa sente um desconforto, mas às vezes ela nem sente nada, às vezes é assintomático. A gente que às vezes no exame clínico consegue identificar, mas na maioria das vezes o grau 1, ele é praticamente assintomático. Tá, essa incontinência de esforço pode ser um grau 1? Não, são coisas diferentes. É. Perfeito. Tá, aí a gente tem o grau 2 aqui, que a bexiga quase cai na abertura vaginal. Nesse momento, o incômodo já é mais latente, não? Sim, já começa a ter um sintoma, principalmente dessa pressão dentro da vagina, essa pressão pélvica, esse peso, já começa aí. Ok. E por último aqui, o grau 3, quando a bexiga sobressai da abertura vaginal, que a gente conversando aqui falou que a gente consegue até perceber, né? A própria pessoa consegue visualizar isso, ela se olhando, se tocando, consegue sentir, consegue ver. Agora, por exemplo, a mulher que está gestante hoje vai fazer cesárea ou parto normal, enfim. Tem algum parto que ajuda essa bexiga a ficar ter mais propensão a ficar caída depois? Nós vamos entrar num assunto polêmico aqui. A gente gosta de polêmica. Olha, assim, se eu for falar, eu não vou aqui defender nem a cesárea, nem o parto normal, mas em relação à bexiga, sem dúvida nenhuma, a cesárea previne, tá? Mas não vamos escolher fazer cesárea só para prevenir a queda da bexiga. Existem outras coisas que também previnem. Por exemplo, a fisioterapia, durante o momento da gestação, ajuda muito a prevenir. E o parto normal, quando ele é bem assistido, quando ele é feito por profissionais que estão capacitados para fazer um parto normal adequado, existe toda uma proteção do períneo que evita também que a bexiga caia. Eu ia até comentar, porque hoje em dia a fisioterapia atua bastante na gestação e durante o parto também. Então, se você tem todo esse preparo, se você facilita, porque um dos fatores que podem levar a bexiga caída durante o parto é o fato da mulher fazer muito esforço e um esforço inadequado. Agora, se você faz um exercício que facilita a descida do bebê, o encaixe dele, e exercícios que ela consiga colocar o bebê para fora sem fazer tanta pressão intraabdominal para forçar esse músculo para baixo, ou até os ligamentos internos, porque não é só o músculo do assoalho pélvico, né, mas os ligamentos mesmo, facilita bastante e evita, né, essa queda. Então, tem que ponderar essa força de um jeito que ela seja adequada. Também não estou defendendo nenhum nem outro, mas eu acho que é importante falar, porque pouca gente sabe que a fisioterapia atua tanto na gestação quanto no momento do parto, né? E é cada vez mais comum esse acompanhamento. Maravilhoso. Vamos conversar com o Brasil? Vamos ver quem chega aqui na nossa sala de bate-papo. Pode chegar, seja muito bem-vinda aqui pertinho, Jundiaí, São Paulo. É a Silvia Pereira. Silvia, um beijo, minha princesa. Uma ótima semana para você, tá bom? Ela diz aqui: olá, pessoal. Tenho incontinência urinária. Quando vou à academia, é preciso parar os exercícios no meio para ir ao banheiro. A incontinência tem relação com a bexiga caída? Beijo, Cissa. Beijo, minha princesa. Então, tem relação. Como eu falei, são duas doenças separadas, mas que muitas vezes podem vir juntas. Agora, uma coisa interessante, a gente tem visto cada vez mais uma frequência maior das atletas com incontinência urinária. Então, assim, a gente conversou bastante sobre atividade física, que é importante para prevenir, mas a atividade física em excesso, então das grandes atletas, também é um fator de risco para ter incontinência urinária. E existem pessoas que só perdem urina fazendo atividade física. E existe um tratamento específico para esse momento. Não só a fisioterapia, mas existe um dispositivo que a gente chama de pessário, que é um dispositivo que ela coloca na hora da atividade física dentro da vagina e faz atividade física sem perda urinária. Então, para as grandes atletas, isso é uma alternativa muito boa. Mas por que, por exemplo, uma pessoa como uma atleta, uma pessoa que treina com alta intensidade, pode desencadear a bexiga? Ela faz um esforço muito grande na região pélvica. Principalmente o crossfit hoje, né, que faz uma
um esforço. Tanto que tem algumas fotos na internet que a gente vê a pessoa levantando o peso e a urina saindo. Exatamente. Porque faz um esforço muito grande na região pélvica. E o que acontece é que o esforço é muito grande durante certas atividades e o músculo, além dele não estar preparado, às vezes não necessariamente porque não é forte, porque a gente imagina que um atleta ela tem uma capacidade muscular boa. Às vezes esse músculo não tem um ajuste adequado, ele não entra antecipadamente, né? Ele não contrai antecipadamente aos movimentos e numa situação normal esse músculo ele tem que se ajustar antes. Então por isso que eu comentei até da coordenação, que é uma coisa tão importante quanto falar de fortalecimento, né? Então você tem que coordenar para que ele tenha esse ajuste antecipatório adequado. Maravilha, quanta dica boa aqui no Mais Saudável hoje, hein, gente? Daqui a pouquinho tem mais, mas agora eu quero te dar uma dica bem especial. Olha só, essa gargantilha, eu falo dela com tanto carinho, com tanto amor, porque ela é linda demais. Você pode escolher esse cordão dourado, prateado, mas o pingente aqui da Sagrada Família, gente, a coisa mais linda, folheado a ouro, é uma verdadeira joia espiritual que você pode levar aí para sua casa, presentear. De repente é uma dica bacana. Daqui a pouquinho tem aí o quê? Dia dos Namorados, hein? Olha aí, ó, que dica boa, tá vendo? Ou então, presenteie quem você ama a todo momento, não precisa data, né? Uma data certa para presentear, não. E para se presentear, desde que você queira aí estar protegido, ter uma proteção, essa é uma super dica. Eu acho linda essa gargantilha e é tão fácil, gente, tem um preço, ó, pequenininho, um preço super especial. Acessa lá o shoppingcatólico.com.br, garanta sua, porque eu vou te falar, tá acabando. Agora, se você quiser também, pega o telefone que você já conhece e liga pra gente, que é o 0800 777 0021 19 3871 9620. Vou ensinar aqui vocês, olha só, esse é o site da nossa rede Século 21, tá? Aí você fala, poxa, eu vi a Cissa mostrar a gargantilha, mas não sei o que eu devo fazer. É fácil, gente. Tá vendo aqui o busca? Você vai colocar gargantilha, tá? Só escrever aí, ó, gargantilha, e aí deu o busca, ela já aparece aqui para você. Você clica em cima e pronto, tá aqui, ó. Tem valor, tem a medida, tem o código do produto, tudo certinho, fácil para você. Simples assim, não é bom demais? Então entra lá, shoppingcatólico.com.br, tá? Ó, você me espera que eu já venho, porque tem mais assunto aqui no nosso Mais Saudável, tá? Fica aí.